Olá, todos bem? Estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso Evangelho, dando continuidade às leituras, tendo como base o livro Palavra de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, editado pelo seu mentor Emmanuel. É uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez, tendo a oportunidade de compartilhar com os irmãos o Evangelho de Jesus. Reunidos aqui, né? Cumprimentamos a diretoria espiritual dessa casa, do Centro Espírita Antônio de Oliveira. É uma satisfação muito grande. Cumprimentando toda a diretoria encarnada, todos os trabalhadores dessa casa. Que Jesus abençoe a todos e abençoe a todos nós. Então, nós vamos iniciar com uma prece inicial, rogando ao Mestre Jesus, rogando à espiritualidade amiga, aos benfeitores do espaço, às fraternidades que operam aqui no plano terrestre, que possam nos envolver em luz, em paz e harmonia. Pedimos que possam se fazer presente em nossas casas, nos intuindo, nos motivando, nos dando a força necessária para que possamos seguir em frente, para que possamos superar os desafios que se fazem presente em nossas vidas, mas absolutamente importantes e necessários para a nossa caminhada evolutiva. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Então, a mensagem que vai servir de base para nossas reflexões de hoje é a mensagem número 76, cujo título é Socorramos. Então vamos fazer uma leitura do texto e depois nós vamos fazer as nossas reflexões. Muito bem. Logo na introdução, na epígrafe, nós temos o versículo 2 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, que diz assim: com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir. Aí depois, Emmanuel vem trazendo as seguintes elucidações. De certo observarás em toda parte desacordos, desentendimentos, desajustes, discórdias. Junto do próprio coração, surpreenderás os que parecem residir em regiões morais diferentes. Entes amados desertam da estrada justa. Amigos queridos abraçam perigosas experiências. Como ajudar aos que parecem mergulhados no erro? Censurar é fazer mais distância. Desprezá-los seria perdê-los. É imprescindível saibamos socorrê-los através do bem afetivo e incessante. Para começar, sintamo-nos na posição deles, a comungar-lhes a luta. Situemo-nos aos pés dos problemas em que se encontram e atendamos à prestação do serviço silencioso. Se aparece oportunidade, algo façamos para testemunhar-lhes apreço. No pensamento, guardemo-los todos em vibrações de entendimento e carinho. Na palavra, envolvamo-los na bênção do verbo nobre. Na atitude, envolvamo-los na bênção do verbo nobre. Na atitude, amparemo-los quanto seja possível. Em todo e qualquer processo de ação, fortalece-los para o bem. É o nosso dever maior. À frente, pois, daqueles que se afiguram desnorteados, estende-lhe o coração e as mãos para auxiliar, porque
Todos estamos no caminho da evolução. E, segundo a assertiva do nosso Divino Mestre, com a medida com que tivermos medido, nos hão de medir a nós. Então é uma mensagem simplesmente, né, profunda, necessária, que nos convida a algumas reflexões importantes, né? Então, Emmanuel, ele vem e já inicia esse texto, essa mensagem, né, as suas elucidações, nos convidando a observar que em todo o nosso derredor, né, nós temos oportunidade de observar desacordos, desentendimentos, desajustes, discórdias, e é uma realidade. É o que nós observamos no seio da família, no ambiente de trabalho, na comunidade. A humanidade em si, quando ligamos um telejornal, é o que presenciamos. Pessoas em desacordo. Aliás, é o que nutre o noticiário. Né? São essas questões, são essas situações das quais precisamos estar vigilantes. Então, ele já coloca aqui que observamos que devemos observar o que acontece ao nosso redor. Então, Emmanuel aí já... Mas ele continuando, ainda nessas reflexões de Emmanuel, ele diz que nós mesmos, né, nos surpreendemos em atitudes, em comportamentos, em atitudes, muitas vezes nessas condições de desentendimento, de discórdia, porque somos ainda, estamos encarnados, somos seres imperfeitos, né? Estamos buscando vivenciar o Evangelho, aprender com os ensinamentos deixados pelo Mestre, mas ainda não temos a condição, somos perfectíveis, mas essa perfectibilidade é um processo, né? É um processo longo, é um processo de uma vida. E quando falamos vida aqui, estamos falando da eternidade. Mas é fundamental que os passos sejam dados, né? Gradativamente, a cada dia, a cada instante, a cada oportunidade. E ele ainda continua assim, dizendo que a diferença, né, ele deixa muito claro, né, a diferença de comportamento que existe dentro do seio da família, do seio da comunidade em que vivemos, nos relacionamos com pessoas com comportamentos, pensamentos, condutas diferentes. É um desafio. Né? É um desafio necessário, porque é nesse convívio com pessoas que pensam, que se posicionam diferente, que nós vamos aprender, que nós vamos desenvolver virtudes. A compreensão, a paciência, a benevolência, a tolerância. É nesse convívio com essas pessoas que estão em estágios, né? Nos encontramos em estágios evolutivos diferentes, cada qual tem a sua experiência, cada qual traz a sua trajetória, né? De vidas passadas, de experiências passadas em outras encarnações. Então, a conduta, o posicionamento de cada indivíduo é resultado desse aprendizado de inúmeras passagens aqui por esse plano de vida e também no plano espiritual, porque esse processo ele não para. Nós evoluímos aqui, encarnados, e evoluímos também quando estamos desencarnados, quando estamos no plano espiritual. Muito bem. E ele nos convida aqui a observar pessoas que optam, pessoas muitas vezes entes queridos, ou pessoas do nosso convívio que optam por estradas um tanto quanto perigosas, tomam decisões um tanto quanto arriscadas, né? E
Aí ele nos faz uma inquirição. Como ajudar aos que nos parecem mergulhados no erro? Olha a colocação que Emmanuel nos faz. Como ajudar? É um questionamento. Será que estamos preparados para auxiliar esses nossos irmãos? Será que estamos em condições? Será que temos a palavra certa, o comportamento, a atitude? Porque muitas vezes uma maneira de olhar, uma postura, ela vale mais que inúmeras palavras. Porque numa maneira de olhar, hoje em dia fala-se muito que o corpo fala, então é importante até essa postura diante de uma situação, a nossa postura corporal diz muito, os nossos gestos, a forma de olhar diz muito. Então, olha o quanto precisamos estar atentos a detalhes, aos mínimos detalhes. Muito bem. E ele diz assim que quando censuramos, porque inevitavelmente a primeira reação é a da crítica. É ainda algo muito presente na humanidade, a questão da crítica, não é isso? A crítica, a censura, né? O ser humano é muito bom nisso ainda, em censurar, criticar, apontar o dedo. O ser humano dele isso é muito presente ainda. Então essa atitude. Chico ensinava contas, inúmeras passagens, né? Inúmeros momentos da vida do Chico. Ele nos deixou esses ensinamentos, o quanto precisamos pensar antes de agir, o quanto precisamos. Ele ensinava tomar um copo d'água, vamos contar até 10, mordiscar, né? Não é morder a língua, mordiscar, enfim, uma série de atitudes antes daquele ímpeto de falar, de agir, de pensar antes de qualquer atitude, antes de qualquer palavra, mensurar o efeito daquilo que vamos falar. Sabemos o peso das palavras. Então, quando imediatamente fazemos uma crítica, uma censura, o que ocorre? Nós aumentamos a distância entre nós e aquela pessoa. Então, antes da censura, antes da crítica, é fundamental, é importantíssimo uma reflexão, um pensamento, avaliarmos se aquela palavra que vamos proferir, qual que vai ser o efeito dela no coração, na cabeça daquela pessoa. Isso é extremamente importante. Mas Emmanuel, ele continua, ele nos fala do desprezo. Então, muitas vezes desprezamos, achamos que aquilo não tem nada... não tem nada a ver comigo, então vou virar as costas, vou assumir uma postura de indiferença em relação àquela situação. Então, Emmanuel também nos diz que não é recomendável essa postura, porque, como nós dissemos que censurar vai criar uma distância entre nós e essa pessoa, o desprezo, então, seria perdê-los de vez. Nós não podemos desistir das pessoas. Não podemos jamais desistir das pessoas. Seja qual for nosso laço com essa pessoa, seja um laço de parentesco, seja um laço de amizade, seja um laço de convívio profissional, mas é importante que não nos afastemos. E sim, precisamos já ter uma conduta, já temos assim dentro do nosso comportamento uma conduta já de alguma forma pré-estabelecida para algumas situações.
sempre visando o bem, sempre visando o resgate, sempre visando a conciliação. Isso é muito importante. É o que Emmanuel nos prega aí. Né? Para que não percamos, né? Para que a pessoa não se afaste, para que a pessoa encontre em nós um porto seguro. Né? Muito bem. E ele continua dizendo o quanto que é imprescindível socorrer as pessoas através da prática do bem, né? Do bem efetivo, né? E incessante. Ele coloca dessa forma. Então, a prática do bem, o exercício do bem, ele deve ser uma constante em nossas vidas. Fazer o bem em todos os aspectos, porque quando falamos em fazer o bem, sempre vem à mente o bem material, extremamente importante, não é isso? O bem por intermédio das doações, roupas, alimento, enfim, é extremamente importante e salva vidas. Salva vidas, sabemos disso. Mas esse suporte moral, esse suporte afetivo é extremamente importante também. Nos colocarmos, de alguma forma, dentro das nossas possibilidades, para serviço, para servir as pessoas, com a nossa presença, com palavras, com apoio, com incentivo, com estímulo. Isso é fundamental, é extremamente importante. Mas Emmanuel continua dizendo, quando ele nos diz assim, olha que frase interessante. Para começar, sintamo-nos na posição deles, a comungar-lhes a luta. Então, ele nos convida, isso é um convite à empatia, a nos colocar no lugar do outro, observar aquela situação e nos esforçar para sentir o que aquele indivíduo, o que ele está sentindo, o que ele está passando. Tentar decifrar aquela dor. Nesses momentos em que a sociedade passa por tantos desafios, tantas coisas acontecendo, pandemias, guerras, como é importante nos colocarmos no lugar das pessoas. Porque se essas situações não chegou no nosso lar, isso não nos dá o direito de nos omitir, de participar de alguma forma disso. E qual a forma que nós temos de participar? Por intermédio da oração, levando palavras de conforto, de soerguimento, porque, conforme dissemos lá no início, essas situações, elas afetam as pessoas. As pessoas entram em depressão, ficam amarguradas. Pessoas do nosso lar, do nosso convívio, as pessoas, tanto é que as doenças que hoje mais observamos a síndrome do pânico, depressão, são as doenças que estão aí, porque essas situações afetam o emocional, o psicológico das pessoas. Ninguém é tão forte que possa dizer, que possa ser insensível a isso. Somos seres humanos. Nós somos puro sentimento, de uma forma ou outra. Então, é importante essa postura de empatia. E, a partir daí, buscar meios de ajudar, de orientar, de ser um ombro amigo, de ter ali uma palavra de consolo, de conforto, de esclarecimento. Porque Deus está no controle de tudo. Nada acontece sem a permissão de Deus. Mas as experiências, elas são necessárias. A nível individual, isto é, aquilo que cada um precisa passar, né? A cada situação em que o indivíduo inevitavelmente vai ter que vivenciar durante a sua encarnação, ou situações que envolvem toda uma comunidade, uma cidade, um país, um mundo, como foi o caso da pandemia. E ainda continuando, Emmanuel ele nos recomenda que nós precisamos estar atentos às situações, aos problemas, aos desafios em que as pessoas possam estar passando, deixando muito claro aqui que estamos falando daquilo que o título dessa mensagem, socorramos. Então, são orientações
dicas do que podemos fazer para acolher, para socorrer o outro diante de inúmeras situações presentes no cotidiano. Muito bem. Então, Emmanuel, ele nos recomenda que, ele coloca bem assim, situamo-nos aos pés dos problemas em que se encontram e atendamos a prestação do serviço silencioso. Olha quanta lição, quantos ensinamentos só nesse parágrafo, né? Quando ele nos recomenda a entender o problema, entender a situação. Precisamos tomar pé, né? Ele coloca dessa forma. Tomar pé da situação. O que está acontecendo? O que está ocorrendo? O que podemos fazer? O que eu posso fazer para amenizar, para ajudar nessa situação? Mas ele coloca também ali algumas palavras ali importantes quando ele diz assim: atendamos a prestação do serviço silencioso. Então, é muito importante que desenvolvamos essa capacidade de servir em silêncio, discretamente. Em muitas situações, a pessoa que está recebendo o nosso auxílio talvez nunca vai saber. Talvez só quando chegar lá no mundo espiritual que vai ser mostrado para ela algumas situações em que ela foi ajudada e ela nem sabia. Existe ajuda maior perdão, do que a prece? Quando oramos, fazemos prece pelo outro. Esse momento aqui em que estamos emanando uma energia elevada. Como é importante isso. E a pessoa recebe aquela energia, né? Aquele fluxo, aquela carga de energia positiva. Ela se sente bem, ela recebe aquela energia, ela nem sabe de onde veio. Mas ela veio de grupos de oração, de pessoas que estão em prece pelo planeta, pelos hospitais, pelas crianças. Então, temos essa responsabilidade de orar pelo outro. É o primeiro, Divaldo ensina isso muito bem, em inúmeras palestras, o quanto que precisamos orar pelo outro. O quanto que a nossa oração, ela penetra, ela chega até o outro. Isso é importantíssimo. Tá? E ele continua dizendo assim, ele coloca assim: se aparece a oportunidade, algo façamos para testemunhar-lhes apreço. Então, é muito lindo isso, essa questão de procurarmos a oportunidade de praticar o bem. E aquela velha frase, quem procura acha. Então, a oportunidade de fazer o bem acontece a todo instante. De praticar caridade, de praticar benevolência, a todo instante isso ocorre em nossas vidas. Então, que olhar no nosso derredor e vamos ver a oportunidade. E a caridade é notório, ela começa em casa. Né? O amor ao próximo que Jesus prega é o próximo, mas próximo, que é aquele dentro da casa. Muitas vezes fazemos um trabalho de caridade, mundo afora, ajudamos pessoas na rua, famílias, mas muitas vezes dentro da nossa casa não conseguimos enxergar aquele que está ali gritando, pedindo socorro. Então é fundamental, importante essa sensibilidade de verificar aquele em casa que está precisando. E encontrar, porque a cerne dessa mensagem de Emmanuel é justamente a forma de auxiliar. Encontrarmos a maneira de auxiliar. Como ele disse há pouco, muitas vezes de uma maneira silenciosa. Porque quando Jesus disse que a mão esquerda não precisa saber o que a mão direita faz, entra nesse aspecto também, que o auxílio, muitas vezes, pode ser de uma simples oração, uma mentalização, um pensamento positivo, mas também aquele auxílio. Muitas vezes a pessoa está ali numa conversa ali descontraída, ali nós estamos passando para ela uma segurança, para um filho que vai fazer uma prova amanhã,
Muitas vezes aquela conversa, aquela comida que está ali sendo servida pela mãe, aquele afago, aquilo ali dá uma força, aquilo ali dá um impulso de energia positiva, e a pessoa recebeu aquilo de uma forma tão discreta que ela nem percebeu. E ele continua dizendo assim, que no pensamento guardamos-los todos em vibrações de entendimento e carinho. Então, a doutrina espírita, ela nos ensina a importância da força do pensamento. O pensamento constrói ou destrói, né? Mas vamos pensar na parte positiva, né? No sentido positivo da força do nosso pensamento, por intermédio, quando fazemos as vibrações, né? Que nós emanamos aquela vibração positiva, construtiva, né? No intermédio, quando nós pensamos positivamente, queremos algo, né? Como é forte, como tem poder, né? Como o pensamento, né? Ele tem essa condição de construir, de modificar, de gerar uma energia, né? Poderosa, que influencia todas uma série de situações. Muito bem. E ele fala também da palavra. Na palavra, envolvamos-nos na bênção do verbo nobre. Sabemos que a palavra, né? Porque é por intermédio da palavra que nós vamos materializar o nosso pensamento. É uma das formas, né? Por intermédio da palavra. Então, a palavra tem força. Daí a responsabilidade que temos com tudo aquilo com tudo que sai da nossa boca. Daí a importância do verbo, né? Quando verbalizamos uma palavra, o que queremos com aquela palavra? Aí voltamos a lembrar do Chico. Quantos conselhos ele dava nesse sentido? De nós, antes de falar, antes de proferir uma palavra, pensarmos o efeito daquela palavra. Então, o poder da palavra, quem é mais antigo aí sabe, tinha um programa antigo na Bandeirante que falava do poder da palavra. Então, a palavra tem forças transformadoras. Então, a responsabilidade da nossa, como Emmanuel coloca aqui, né, que devemos envolver as pessoas na bênção do verbo nobre. Então, da nossa boca precisam sair palavras santas, palavras de incentivo, de motivação. Muito bem. E ele ainda diz assim, na atitude, amparemos-los quanto seja possível. Então, é muito importante, como dissemos há pouco, o corpo fala. Então, a nossa atitude, o nosso comportamento diante das pessoas é imprescindível, é fundamental, é importantíssimo. A forma que nos comportamos, a forma que conduzimos as situações é fundamental, é de extrema importância. As pessoas nos observam. As pessoas, o tempo todo, onde quer que estejamos, no ônibus, no metrô, no banco, no hospital, numa sala de aula, na nossa sala de estar, na mesa de jantar, no café, nós somos observados o tempo todo. Então, a nossa atitude, nosso comportamento é muito importante porque, em muitos momentos, conforme já dissemos também anteriormente, somos referência. Somos referência para nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos alunos, para os nossos subordinados, para os nossos chefes, enfim. O tempo todo somos observados. Então, a nossa conduta, a nossa postura, ela é extremamente importante. E Emmanuel ainda coloca aqui o quanto precisamos, né, atuar no bem, né? A nossa ação no bem. O quanto precisa. Esse deve ser, ele coloca dessa forma, esse deve ser o nosso esforço maior, atuar no bem, fazer coisas boas, positivas, construtivas, né? E aí ele finaliza dizendo o seguinte, que à frente daqueles que te afiguram o desnorteado, estende o coração e as mãos para auxiliar, porque todos estamos no caminho da evolução. E segundo a assertiva do Divino Mestre, com a medida com que tivermos medido, onde nos medir.
a nós. Então precisamos estar muito atentos, porque quando voltarmos para o mundo espiritual, o que vai ser nos cobrado é o bem que fizemos, ou deixamos de fazer. Então precisamos atuar no bem, em prol do nosso progresso, da nossa evolução, mas também do próximo. Então nós agradecemos a Jesus por essa oportunidade, e nós vamos agora vibrar paz, vibrar luz, vibrar progresso, vibrar muita energia positiva para todo o nosso planeta, vibrar para que a espiritualidade maior, para que os benfeitores do espaço possam atuar nos países que estão em guerra, no nosso Brasil, possam atuar nos hospitais, as equipes médicas possam levar o alívio, o consolo, possam atuar nos orfanatos, possam atuar naquelas famílias em que estão em desalinho, desacordo, levando paz, levando serenidade, que possam atuar nas casas espíritas, fortalecendo as suas diretorias, para que possam levar o evangelho para todos, em todos os recantos desse planeta. Então, que Jesus nos abençoe, que Jesus abençoe a diretoria espiritual dessa casa, a diretoria encarnada, que Jesus abençoe toda a nossa família, e que Jesus abençoe a cada um de nós, que possamos continuar firme, perseverando na disseminação do Evangelho de Jesus. Muita paz a todos.